Uma das coisas mais fundamentais para sua aprovação em concurso público é responder questões. E no vídeo de hoje eu vou falar o seguinte: quantas questões responder por dia? Tem um número mágico, um número ideal para você ter até uma baliza, né? Saber se está respondendo muitas questões, poucas questões, nenhuma questão. Então, bora comigo no vídeo de hoje desvendar os mistérios das questões para concurso público. Fala galera, beleza? Meu nome é Augusto, sejam bem-vindos a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. E é o seguinte, essa é uma pergunta crucial. E muita gente, né, o concurseiro sempre fala que é muito apegado aos números, né? Quantas páginas eu vou ler por dia, quantas aulas eu vou assistir, quantas questões eu vou acertar, o percentual de acerto. Então a gente sempre tá muito ligado, né, nessas estatísticas, digamos assim. E uma fundamental é sobre resolver questões de concurso público. Então, primeiro, vai ter uma galera que talvez possa até falar assim, questão todo dia, Hugo, eu não consigo nem fazer questão todo dia, eu faço questão uma vez por semana, uma vez por mês. E aqui já tem um problema. Eu acho que questão, ela é o maior balizador da sua rotina de estudo. Não existe nada que você vai encontrar, a não ser questões que vai te aproximar da sua prova. Não tem nada. Você pode ter fechado o edital, isso não significa nada. Você pode ter lido 20 livros de doutrina, 1000 PDFs, não significa nada. Assistido mais de 100 videoaulas, não significa nada. O que significa de fato alguma coisa quando a gente fala de concurso público? Acertar a questão de prova anterior. Só isso que importa. Por quê? Porque você vai para uma prova para marcar o X no lugar certo. Só isso. Então, no final das contas, o que interessa é quantas questões você consegue acertar. Por isso que concurso público, é óbvio, ele tem um sistema que é baseado na meritocracia, etc. Mas, né, no final das contas, é quem decorou mais, quem conseguiu absorver mais, quem consegue interpretar melhor uma banca, quem consegue acertar o X no lugar certo. Então, nem sempre a pessoa que sabe mais, ela passa em concurso. Passa quem tem mais estratégia, inteligência emocional, um pouco de sorte, consegue resolver questão. Então, às vezes, a pessoa não é tão inteligente assim e ela passa, porque ela aprendeu a resolver questões de concurso. Por isso, a primeira coisa que tem que ficar na cabeça sua, que está sendo para concurso público, é questão é fundamental. Se possível, faça todos os dias. Todos os dias. Tem que estar na sua rotina de pensar, se eu estudo para concurso, eu faço questão. Se eu não estou estudando, eu não faço questão. Basicamente é isso. Então, assim, o dia que você não fizer questão, é um dia ruim de estudo, pode considerar assim. E já adianto para vocês, galera, que curte a 1, 2, 3, passei, em breve teremos novidades aí relacionado a questões. Cara, ó, não posso contar agora, mas acompanha o canal, tem muita coisa legal chegando para você que quer resolver questão de concurso público, ser aprovado, questões atualizadas, em breve. Mas afinal, tem algum número mágico, um número assim ideal para você resolver de questões? Porque isso pode variar muito, né? Eu, na minha preparação inteira, do dia que eu comecei até o dia que eu tinha parado de estudar, tinha passado já, né? Falei, cara, eu aposentei as chuteiras, eu respondi um pouco mais de 24 mil questões de concurso público. Então isso é muita coisa, muita coisa. E eu tinha visto pessoas com 50 mil questões, com 40 mil questões, mas também vi pessoas sendo aprovadas com 7 mil questões, né? Mas o fato é que é o seguinte, tem gente que vai responder muitas questões, né? Tipo, eu respondi mais de 20 mil questões, e tem gente que respondeu 7 mil e passou em concursos até melhores do que eu. Então, assim, só o número em si não significa muita coisa, mas significa que você faz muitas questões, e isso é positivo. E como eu gosto de números redondos, eu acho que, de fato, pessoal, pela minha experiência, os anos que eu passei estudando, as pessoas que eu converso diariamente sobre concurso público, 10 questões por disciplina estudada é uma excelente métrica para você que está aí começando a estudar, que você ainda não conseguiu, né, entrar naquele flow de estudo mesmo, de passar horas e horas estudando, ou às vezes não tem tempo mesmo. 10 questões por matéria estudada eu acho um número bem bacana. Então, por exemplo, geralmente eu recomendo, né, que o pessoal estude 2 matérias por dia. Ou seja, se você estudar 2 matérias por dia, você responderia 20 questões. 10 questões de cada matéria, sempre ao final da sessão de estudo. Então, eu fazia assim, vou estudar hoje crase. Então, estou estudando crase aqui de português. Fiquei lá 1 hora estudando crase. Eu separo um tempo depois, né, pode ser 30 minutos, enfim, proporcional, óbvio, né? Você vai passar mais tempo, provavelmente, na teoria do que nas questões. Então, você vai passar vamos dizer que você tem 1 hora e meia para estudar
para cada matéria. Então você tem 3 horas no dia. 1h30 para português, 1h30 para constitucional. Ou seja, passa 1 hora estudando teoria. E aí você estudou o quê? Crase. Você vai fazer somente questões de crase. Então você consegue ter esses filtros, né? Você não precisa responder a prova inteira, você não precisa responder questões de interpretação de texto, não precisa responder questões de verbos, não. Você vai filtrar apenas crase e responder pelo menos 10 questões. Então perceba que isso é uma coisa que fortalece muito o seu cérebro, de tipo, eu acabei de estudar crase e agora eu vou para uma bateria de 10 questões para testar esses conhecimentos em crase. Então muita gente, eu vejo falando assim, mas isso é ruim porque você estaria roubando, né? Porque sua memória tá fresca. Pelo contrário, e você vai ver que mesmo com a memória fresca, você vai errar questões. E é isso que você tem que fazer. Porque você tá fazendo questão em casa para errar mesmo, para aprender, não é para gabaritar a prova. Gabaritar é no dia da prova. Em casa você tem que errar, é o momento de errar. Por isso, o melhor momento, na minha opinião, acabou de estudar, faça uma bateria de questões para testar os conhecimentos do tópico que você acabou de estudar. Acabou de fazer as 10 questões de crase, vai para constitucional, 1 hora de constitucional, aí vamos supor que você está lendo lá o artigo 5º, né, garantias e deveres, etc. lá, que é o artigo mais cobrado da Constituição. Beleza, passou 1 hora lendo ali, assistindo aula, vai filtrar constitucional, direitos e deveres, garantias individuais, etc., que é o artigo 5º, e vai fazer só questão daquilo. Porque esse é o grande trunfo de concurso público, né? Você não precisa saber nada de poder judiciário, de poder legislativo, de poder executivo para responder questões do artigo 5º. Você não precisa saber nada de administração pública que está lá no artigo 37, ou seja, você consegue focar somente naquele recorte da Constituição e testar os seus conhecimentos. Por isso, pessoal, resumindo, eu acho que questão de concurso é fundamental. Fundamental, tem que fazer parte da sua rotina, assim, não é algo esporádico, não pode ser um hobby que você faz de vez em quando, é algo que você faz constantemente, se possível todos os dias. E o número que eu daria aqui, 10 questões pelo menos, né? Pelo menos 10 questões aí, né? Numa conta rápida aqui, se a gente pegar você estudando 6 dias por semana, né? Respondendo 20 questões por dia, são 120 questões por semana, cara. Então, assim, vezes 4, isso você responderia quase 500 questões no mês. Isso tem um poder grande. Para muita gente, isso é pouco. Não, é bastante coisa. 500 questões por mês, bem respondidas, sem chutar, prestando atenção no enunciado, nas respostas. Cara, excelente. Então, siga essa dica e eu quero saber aqui nos comentários. Você faz questão todos os dias? Quantas questões você faz na sua sessão de estudo? Quero saber aqui embaixo. 5, 10, 20, 50? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Qualquer dúvida, mande aqui, a gente está sempre de olho nos comentários. Um grande abraço, bons estudos para todo mundo. A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!